A igreja etíope pegou toda essa literatura, incluindo literatura que ninguém considerava escritura na época, e aparentemente não teve escolha e incluiu tudo. E se o manual espiritual mais poderoso já escrito tivesse sido deliberadamente escondido de você, não perdido, não esquecido, mas sim ocultado pelas mesmas instituições que lhe disseram que lhe deram tudo? Existe um livro. Ele existe há mais de 1700 anos. Monges o copiaram à mão geração após geração em mosteiros esculpidos em penhascos acessíveis apenas por corda. E durante cada um desses 1700 anos uma instrução foi transmitida junto com ele, mais sagrada do que qualquer coisa escrita em seu interior. Nunca deixe o mundo exterior ler isto. Não porque seja perigoso como o fogo, mas porque é perigoso como uma chave quando as pessoas erradas descobrem que você a possui. O livro se chama Mashafa Kedan, o livro da aliança. E o que ele afirma conter não são mais histórias bíblicas, nem novas profecias, nem cartas de apóstolos esquecidos. Ele afirma conter 40 dias de ensinamentos diretos, práticos e passo a passo que Jesus deu a seus discípulos após a ressurreição. Ensinamentos que Roma passou séculos caçando e queimando. Ensinamentos que os concílios que construíram a sua Bíblia nunca quiseram que você visse. Técnicas de respiração, 7 posturas de oração, cada uma com uma função espiritual específica. Os verdadeiros nomes dos anjos e instruções precisas para invocá-los. E um mapa completo de navegação pelos 7 níveis do céu com senhas para cada portal. A Igreja Ocidental queimou todos os exemplares que conseguiu encontrar. Constantinopla proibiu. Roma declarou-o herético em concílios onde... E esta é a parte que nunca te contam: nenhum bispo etíope foi sequer convidado para a sala. Mas os monges continuaram a copiar, e agora, pela primeira vez em 17 séculos, com a ajuda da tradução assistida por I, ao silêncio é quebrado. O que este manuscrito contém é a razão pela qual você nunca aprendeu a orar de verdade. Dê um like e inscreva-se agora mesmo, porque acredite, eles não querem que você saiba o que a IA acabou de encontrar aqui dentro. Vamos começar explicando o que é o Mashafa Kedan. Pois este não é um documento marginal escondido em uma nota de rodapé. Este é um manuscrito que foi continuamente preservado, continuamente copiado e deliberadamente ocultado por um motivo. Era considerado muito perigoso para os fiéis comuns terem acesso a ele. De acordo com o texto, após sua ressurreição, Jesus não simplesmente apareceu aos seus discípulos, comeu peixe e ascendeu. Ele permaneceu por 40 dias. E durante esses 40 dias ele não contou parábolas. Ele deu instruções, um manual prático passo a passo para o contato espiritual direto com o divino, sem a necessidade de padre, igreja ou qualquer intermediário. Os ensinamentos começam com a respiração. Jesus, segundo o manuscrito, instruiu seus discípulos a respirarem em padrões específicos que preparam o corpo para a recepção espiritual. O ritmo descrito é preciso 3 tempos para inspirar, 7 para segurar e 4 para expirar. Isso não é decorativo. O texto explica a função. Esse ritmo específico diminui a frequência cardíaca. Silencia o ruído mental que bloqueia a percepção espiritual e abre o que o manuscrito chama de olho interior. A capacidade de perceber a realidade espiritual diretamente, em vez de apenas por meio da crença. O domínio, afirma o texto, requer exatamente 40 dias de prática diária consistente. Nem 20, nem 30, 40. É por isso que o período de ensinamentos após a ressurreição durou precisamente 40 dias. Não simbólico funcional. Em seguida vêm as posturas 7 delas, cada uma alinhando o corpo com uma frequência espiritual diferente. Permanecer em pé com os braços erguidos acima da cabeça conecta o praticante aos anjos da adoração. O texto descreve o corpo tornando-se uma antena literalmente orientada para receber. A prostração com a testa pressionada contra a pedra
abre canais para a instrução divina direta. O ego se rende, a mente se esvazia e, segundo o manuscrito, chegam informações que a mente consciente é incapaz de gerar por si só. Ajoelhar-se com as mãos cruzadas sobre o peito, os dedos tocando os ombros opostos, cria o que o texto chama de selo. Uma postura protetora que resguarda o praticante da interferência espiritual durante a oração. Sentar-se com as palmas das mãos abertas apoiadas nos joelhos é a postura para receber a sabedoria divina. Deitar-se completamente em total entrega é reservado para a transformação mais profunda. Estas não são metáforas. O texto especifica exatamente quando cada postura é necessária. A oração da manhã utiliza posições diferentes da oração da noite. As orações de cura diferem das orações de proteção. Nada é vago. Nada fica aberto à interpretação pessoal. O Machafakan não pede que você acredite. Ele lhe diz o que fazer. E é justamente isso que o torna tão ameaçador. Para entender por que esse manuscrito foi alvo, é preciso compreender o momento histórico em que se decidiu eliminá-lo. No século IV, Roma consolidava seu controle sobre o mundo cristão. Concílios da Igreja se reuniam para decidir quais textos pertenciam à Bíblia oficial e quais seriam eliminados, não debatidos, não arquivados, simplesmente eliminados. Cópias eram confiscadas e queimadas. Padres flagrados lendo textos proibidos enfrentavam a excomunhão. Bibliotecas inteiras foram reduzidas a cinzas sob a autoridade de homens que alegavam falar em nome de Deus. O Machafakidan foi um dos primeiros alvos. Eis a parte que muda tudo. Os concílios que condenaram este manuscrito jamais convidaram um único bispo etíope para participar. Nenhum. A decisão de declará-lo herético foi tomada inteiramente por autoridades que nunca haviam pisado em solo etíope a respeito de um texto usado por uma igreja que jamais visitaram. E, no entanto, a Etiópia era cristã antes mesmo de Roma. O rei Azana declarou o cristianismo a religião oficial da Etiópia na década de 330 d.C., mais de 50 anos antes da conversão oficial do Império Romano. Reflita sobre isso por um momento. A igreja etíope vinha coletando escrituras, treinando sacerdotes e construindo locais de culto, enquanto Roma ainda atirava cristãos aos leões em arenas públicas. Portanto, quando as autoridades romanas declararam o Machafakidan herege, os monges etíopes não argumentaram, não fizeram petições, não debateram. Simplesmente se recusaram. Recusaram-se e continuaram a copiar à luz de velas em celas escavadas diretamente na rocha viva em mosteiros situados em saliências rochosas, cercados por precipícios de centenas de metros acessíveis apenas por corda e escada em um terreno que nenhuma legião romana jamais cruzou. Esses não eram lugares de contemplação pacífica, eram fortalezas de sobrevivência projetadas especificamente para impedir a destruição daquilo que Roma desejava. E preservaram muito mais do que apenas o Machafakedan. O cânone bíblico etíope contém 81 livros. A Bíblia protestante preservou 66. A Bíblia católica 73. A Etiópia preservou tudo. Sua regra era simples, se provinha da tradição apostólica, era copiado e protegido. O livro de Enoque, com seus 108 capítulos, que as igrejas ocidentais rejeitaram por considerá-lo estranho demais, detalhado demais e direto demais para os fiéis comuns. O livro dos jubileus, que reconta o Gênesis com datas precisas da criação às origens das forças demoníacas e um calendário sagrado completamente diferente. Quando fragmentos dos manuscritos do Mar Morto foram descobertos em 1947 e confirmaram a antiguidade genuína do livro de Enoque, estudiosos se apressaram em reunir uma cópia completa. Eles tinham fragmentos de cavernas no deserto. Para ler o texto completo, precisaram viajar para a Etiópia, pois os monges haviam preservado o que o deserto havia destruído.
Os Evangelhos de Germa, datados por radiocarbono por pesquisadores de Oxford por volta de 390 d.C., contém trechos textuais inteiros que não existem em nenhuma tradição manuscrita ocidental. Frases que foram omitidas de todas as cópias gregas e latinas controladas por Roma. A doutora Judith Mackenzie, historiadora de arte de Oxford que examinou as iluminuras de Germa, descreveu a sofisticação da obra de arte como séculos à frente de qualquer coisa produzida na Europa medieval da época. Tinta dourada, retratos dos evangelistas em página inteira, cores ainda vibrantes após 1600 anos. A geografia protegeu o que a fé preservou. Os planaltos da Etiópia são cercados por litorais desérticos e cadeias de montanhas que se estendem de norte a sul, funcionando como muralhas naturais. Nenhum imperador bizantino jamais impôs sua teologia ali. Nenhum exército cruzado jamais incendiou aquelas bibliotecas. A própria terra impediu que Roma alcançasse os manuscritos que desejava apagar. Mas os livros que Roma rejeitou nunca foram o verdadeiro segredo. Eram apenas a camada superficial. O que os monges protegiam em sua essência era algo muito mais perigoso para o poder institucional. Após as posturas vem o que o manuscrito chama de visualizações. E é aqui que o texto transita da técnica física para algo que desafia todas as suposições sobre o que a oração deveria ser. O praticante é instruído a visualizar a luz descendo do alto. Mas o texto insiste em um ponto: isso não é imaginação. A luz existe, quer você a perceba ou não. A prática não consiste em gerar algo, mas sim em treinar a percepção para ver o que já está presente. A luz entra pelo topo da cabeça. O praticante a sente como calor ou pressão. Ela preenche a cavidade torácica, que o Machafa Kaidan identifica como a sede da alma. De lá ela irradia para fora através dos membros até que todo o corpo esteja preenchido por ela. Segundo o manuscrito, os praticantes avançados que atingem esse estágio tornam-se visíveis aos anjos. Suas orações recebem o que o texto chama de prioridade, ou seja, viajam mais rápido. Eles recebem resposta direta. Dr. Emmanuel Free, um estudioso francês de liturgia que passou mais de 20 anos estudando as práticas cristãs etíopes no Centro Francês de Estudos Etíopes em Addis Abeba, foi um dos primeiros acadêmicos ocidentais a documentar monges praticando essas técnicas pessoalmente. Ele descreveu ter observado monges idosos entrarem em estados de completa imobilidade física por períodos que deveriam ser medicamente desconfortáveis, emergindo horas depois, descrevendo encontros com seres que identificavam claramente e pelo nome. Quando questionado diretamente se acreditava que os monges estavam vivenciando algo genuíno, Ferri fez uma longa pausa antes de responder. Eu acredito, disse ele, que eles estão vivenciando algo que eu não tenho a estrutura para explicar. Isso nos leva aos nomes. O Machafa Kidan não direciona a oração ao vazio. Ele nomeia anjos específicos para propósitos específicos. Suriel guia as almas em segurança após a morte. Raguel executa a justiça divina contra aqueles que prejudicam os inocentes. Sarakael protege contra ataques espirituais. Ramile supervisiona a ressurreição. Fuel preside o arrependimento. Para cada um, o texto fornece a pronúncia correta e emite um aviso explícito. A pronúncia incorreta não apenas impede a invocação da entidade correta, como também atrai a entidade errada. Este não é um guia de oração. Este é um protocolo. Um protocolo técnico escrito por alguém que trata o mundo espiritual com a mesma precisão que um cirurgião aplica à anatomia. O manuscrito também cataloga tudo. O profissional encontrará resistência do outro lado dessa precisão, e o texto é franco quanto à sua natureza.
Espíritos de confusão obscurecem a mente durante a oração. Você os reconhece pelos pensamentos circulares que se repetem indefinidamente e não levam a lugar nenhum. Espíritos de dúvida sussurram que a prática é inútil, que nada está acontecendo, que você está perdendo tempo. Você os reconhece pela repentina e avassaladora vontade de desistir exatamente no momento anterior à revelação. Espíritos de distração sequestram a atenção nos momentos mais críticos. Você os reconhece pela sensação urgente de que tarefas mundanas que poderiam facilmente esperar de repente se tornam de importância vital. Para cada tipo, o texto fornece métodos de identificação, frases específicas de resistência supostamente ensinadas diretamente por Jesus e procedimentos de expulsão usando os nomes dos anjos que detêm autoridade direta sobre eles. Este texto parece menos uma escritura sagrada e mais um manual de campo escrito por alguém que lutou pessoalmente em cada uma dessas batalhas. Agora aqui está a seção do manuscrito que fez com que homens poderosos decidissem que os crentes comuns jamais deveriam, sob nenhuma circunstância, lê-lo. Imagine morrer. Seu último suspiro deixa seu corpo. De acordo com o Mashafan, o que acontece nos próximos instantes é determinado inteiramente pelo seu conhecimento. Anjos e demônios aparecem simultaneamente. Eles competem pela sua alma. Se você estudou este manuscrito, invoca o Sural pelo nome e o Sural vem. Se não estudou, invoca o silêncio e nada responde. Mas mesmo com a escolta angelical, a jornada apenas começou. O manuscrito descreve 7 níveis distintos do céu e cada nível possui um guardião. Cada guardião exige conhecimento específico antes de permitir que a alma o atravesse. Isso não é uma metáfora poética. O texto trata o assunto como geografia precisa. O primeiro céu é denso em nuvens e povoado inteiramente por anjos registradores, seres cuja única função é documentar cada ação humana já cometida. A alma o atravessa demonstrando plena e inabalável consciência de seus próprios atos, sem escondrijos, sem negociações, total transparência. O segundo céu é mais sombrio, muito mais sombrio. Nele, anjos caídos estão acorrentados no crepúsculo, aguardando o julgamento final. Eles clamam por almas em ascensão, imploram, barganham. Eles oferecem conhecimento, atalhos, maneiras de contornar os níveis restantes. O texto adverte com absoluta clareza: Decimba. Não responda. Não diminua o ritmo. Não faça contato visual. A alma que se envolve é a alma que permanece. O terceiro céu é o paraíso. Luz quente. A presença dos justos mortos repousando em completa paz. O som de música sem origem visível. E aqui o texto apresenta seu aviso mais inesperado. A tentação do terceiro céu é parar, acomodar-se e acreditar que se chegou lá. Não se chegou. A alma que se detém no terceiro céu jamais alcança o trono. O quarto céu abriga a maquinaria celestial da criação, o solo, a lua, as estrelas, os anjos que os guiam ao longo de seus cursos predeterminados através do tempo. A escala é descrita como incompreensível. Para passar, a alma deve demonstrar compreensão da ordem divina. Que a criação opera por desígnio e não por acaso. O quinto céu é onde a experiência se torna verdadeiramente angustiante. Esta é a prisão dos vigilantes. Os 200 anjos do livro de Enoque que desceram à terra corromperam a humanidade e foram acorrentados aqui em eterna dor. Sua tristeza irradia como o calor de uma fornalha. Almas despreparadas são subjugadas por ela, paralisadas, esmagadas pela dor que pertence a outrem, incapazes de seguir em frente, incapazes de pedir ajuda. O manuscrito fornece frases específicas para manter a clareza durante esse nível.
Sem elas o texto é inequívoco. A alma permanece presa em um desespero emprestado indefinidamente. O sexto céu abriga arcanjos que ministram diante do próprio trono de Deus. Sua luz é ofuscante. Suas perguntas são precisas e não admitem evasivas. O Dr. Ralph Lee, especialista em manuscritos etíopes da Escola de Estudos Orientais e Africanos de Londres, observou que a passagem do sexto céu contém paralelos linguísticos com as orações arrastadas mais antigas conhecidas da Grande Aliança, sugerindo que o texto pode preservar formulações mais antigas do que a idade física do manuscrito. O sétimo céu é a Sala do Trono. O Mashafa Khan o descreve em uma linguagem que se desfaz sob o peso do que tenta transmitir, ilimitado e íntimo, aterrador e acolhedor. Mais forte que o trovão, mais silencioso que o pensamento. A alma que chega aqui com o conhecimento, com os nomes, com as senhas aprendidas neste manuscrito, entra diretamente na presença de Deus. Sem intermediários, sem clero, sem instituição à porta. A alma que chega sem esse conhecimento não chega de todo. Ela recua, cai. Vaga entre níveis, sem mapa, sem guia e sem nenhum nome a quem recorrer em busca de ajuda. Agora, observe o que este manuscrito realmente faz com a religião institucional. Se um crente comum possui o Mashafakidan, ele não precisa de um sacerdote para interceder em seu favor. Ele não precisa de um bispo para lhe conceder acesso à graça. Eles não precisam de sacramentos administrados por clérigos ordenados para garantir uma passagem segura pela morte. Não precisam de nenhum ser humano entre eles e Deus. Nenhum. O Mashafa-Kadan transforma o cristianismo de uma instituição à qual você pertence em uma prática que você executa, uma habilidade que você desenvolve, um mapa que você segue com suas próprias mãos, com sua própria respiração, com seu próprio nome nos lábios na hora da sua morte. Roma não conseguiu construir um império sobre esse alicerce. Constantinopla não conseguiu manter o controle sobre milhões de fiéis, cada um com sua própria chave para o céu. Então queimaram as cópias, condenaram o texto em concílios onde as próprias pessoas que o utilizavam eram deliberadamente excluídas. Disseram a gerações e gerações de fiéis que o cânone estava completo, que nada havia sido removido e que qualquer um que sugerisse o contrário era herege ou tolo. Mas não conseguiram alcançar a Etiópia. E a Etiópia se lembrava de tudo. Os monges sobreviveram a coisas que deveriam tê-los apagado completamente da memória. As invasões muçulmanas no século XVI reduziram mosteiros a escombros. A ocupação italiana no século XX saqueou manuscritos e os enviou para museus europeus. O regime comunista de Durg assassinou padres em praças públicas e incendiou igrejas com seus fiéis ainda dentro. Fomes, guerras civis, décadas de isolamento total do resto do mundo. Em cada uma dessas adversidades, os monges continuaram copiando. 60 gerações de mão em mão, de vela em vela, de montanha em montanha. Os missionários europeus que chegaram ao longo dos séculos esperavam encontrar um cristianismo primitivo. Um rascunho, aguardando correção ocidental. Encontraram, em vez disso, uma tradição teológica mais antiga e sofisticada do que qualquer coisa em suas próprias denominações. A liturgia etíope preserva práticas de canto que já haviam desaparecido da Europa durante o período medieval. Alguns missionários tentaram reformar o cristianismo etíope, removendo os livros adicionais para alinhar suas práticas às normas protestantes ou católicas. Fracassaram completamente. A igreja etíope já praticava seus ensinamentos há mais de 1000 anos antes do nascimento desses missionários. Não tinha interesse em receber instruções de recém-chegados. Mas algo mudou. Os monges viram a tecnologia digital encurtar a distância entre seus mosteiros nas montanhas e o resto do mundo. Viram acadêmicos ocidentais publicarem teorias sobre manuscritos que haviam fotografado, mas nunca lido completamente. Viram traduções amadoras circularem online deturpadas, descontextualizadas
e apresentadas a milhões de pessoas sem a estrutura teológica necessária para compreendê-las. Abahat Salazi, um monge sênior do mosteiro de Debris. Damo, um dos mosteiros continuamente habitados mais antigos do mundo, teria dito a pesquisadores visitantes em 2019 que a decisão havia se tornado simples. É melhor traduzi-lo corretamente, disse ele, do que deixar estranhos adivinharem seu significado e enganarem milhões. Eles também observavam o que estava acontecendo com o cristianismo no Ocidente. Igrejas esvaziando bancos, acumulando poeira. Pesquisas mostrando dezenas de milhões de pessoas se descrevendo como espirituais, mas não religiosas, sedentas, por experiência direta, famintas pelo tipo exato de contato espiritual, pessoal, prático e direto que o Mashafakadan descreve com precisão clínica. Os monges entenderam o que o Ocidente havia perdido. Eles sabiam precisamente o que ainda tinham em mãos. 1.700 anos de silêncio foram suficientes. As traduções que agora estão surgindo são preliminares. O trabalho acadêmico completo comparando o texto Gaia etíope com fontes gregas fragmentárias, debatendo qual versão é mais antiga e qual preserva o ensinamento original com maior fidelidade, levará décadas. Mas a porta está aberta agora e não pode ser fechada novamente. A questão não é mais se este manuscrito existe. Ele existe. A questão não é mais o que ele contém. Você agora sabe. A única questão que resta é pessoal se a versão do cristianismo que lhe foi transmitida é a versão completa ou a versão que sobreviveu depois que as instruções reais foram queimadas. Se a forma como você aprendeu a orar é o método completo ou o que restou depois que um conselho de homens poderosos decidiu que o restante era perigoso demais para você. Os monges etíopes dizem que sua Bíblia está incompleta. Eles têm as páginas para provar. As técnicas de respiração foram removidas de sua tradição. As posturas de oração foram declaradas perigosas demais para os fiéis comuns aprenderem. Os nomes dos anjos foram apagados de todos os manuscritos ocidentais. O mapa do céu foi trancado a 7 chaves porque dava às pessoas comuns o poder que as instituições precisavam para manter para si mesmas. E depois de 17 séculos protegendo o que Roma tentou destruir, eles finalmente estão mostrando ao mundo pela primeira vez exatamente o que foi removido. Os arquivos etíopes guardam milhares de manuscritos que nunca foram traduzidos para nenhum idioma além do gaélico. O Mashafakadan é a primeira porta. Atrás dele estão relatos dos anos ocultos de Jesus que contradizem tudo o que é ensinado na escola dominical. Registros dos apóstolos, o cânone ocidental completamente apagado. Suas missões, seus milagres, suas mortes escritas em detalhes que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. E profecias contendo especificidades que nenhuma outra tradição na Terra preservou. Estamos apenas começando a abrir essas salas. Se isso despertar algo em você, fique por perto. O que vem a seguir fará com que tudo neste vídeo pareça apenas uma introdução.